Last night in the first lecture, we talked about the modern secular view of truth. Ontem à noite, na palestra, nós vimos sobre a visão moderna, secularizada a respeito da verdade, Which is often called the fact-value split, que também é conhecida como a dicotomia fato-valor, which is the most powerful strategy that secularists use to marginalize and disempower Christians. que é a estratégia mais eficaz que o mundo secular tem usado para tirar o poder e marginalizar o cristianismo. The greatest tragedy is that Christians have not recognized what is happening. E a maior tragédia disso tudo é que os próprios cristãos não estão percebendo o que está acontecendo. And today what I want to ask is, why not? E a pergunta, então, que quero fazer hoje é: por que os cristãos não estão percebendo isso? The answer is that Christians have their own version of the split mindset. E a resposta é que os próprios cristãos desenvolveram a sua versão dessa dicotomia. They call it the sacred secular split. Eles chamam isso da dicotomia entre o sagrado e o secular. That's a phrase familiar to most of us. Essa é uma frase familiar à maioria de nós. It means that Christianity is seen as something that applies only to one part of life. E ela significa que o cristianismo é algo a ser aplicado apenas a um lado, a uma parte da vida. To questions of salvation and worship. As questões de salvação e culto. But it is not seen as giving a comprehensive worldview. Mas não é visto como tendo uma aplicação de uma cosmovisão. Covering all of life, including things like business, industry, and politics. Que cobre o todo da vida, incluindo negócios, política e etc. Yet that comprehensive vision is what Christians must recover. Mas essa compreensão completa é o que os cristãos precisam ter, to engage effectively in an age of global secularism. para que eles possam se envolver de maneira objetiva nessa era de globalização secular. So let's ask where the sacred secular split came from, Então, nós vamos perguntar: de onde veio essa dicotomia entre secular e sagrado? how it arose, Como ela surgiu? and how it became so pervasive that most Christians do not even recognize it. E como é que ela se tornou tão abrangente de maneira que nem os próprios cristãos conseguem percebê-la? Let's start with a few examples. Vamos começar com alguns exemplos. A man undergoes a dramatic conversion experience. Um homem passa por uma conversão dramática. He knows he's saved, Ele sabe que foi salvo, he's going to heaven, vai para o céu he even becomes the head of a Christian ministry. e se torna até o líder de um ministério cristão. But secular ways of doing business are so ingrained Mas a maneira secular de fazer negócios é algo que está tão presente that he resorts to them without even thinking. que ele vai continuar usando essas maneiras no seu ministério cristão sem pensar. For example, he uses statistical tricks to shade the numbers Por exemplo, ele vai usar truques estatísticos para dar uma mudança, para moldar os resultados and make his ministry seem more effective than it really is. e fazer com que o seu ministério pareça ser mais eficaz do que ele de fato é. According to Frontier Harvest Ministries, De acordo com os ministérios Frontier Harvest, some 250 of the 300 largest international Christian organizations regularly mislead the Christian public by publishing demonstrably incorrect or falsified progress statistics. cerca de 250 das 300 maiores organizações cristãs internacionais regularmente enganam o público cristão, publicando estatísticas incorretas ou progresso falsificado. The same organization reports that E a mesma organização diz o seguinte: trusted church treasurers are embezzling each year $16 billion out of church funds, and only 5% ever get found out.
Annual church embezzlements by top custodians exceed the entire cost of all foreign missions worldwide. Tesoureiros de confiança de igrejas estão desviando anualmente 16 bilhões de dólares dos recursos dessas igrejas, mas somente 5% são descobertos. O desvio anual de recursos de igrejas por altos executivos excedem o custo total de todas as missões estrangeiras no mundo inteiro. Why is this happening? Por que isso está acontecendo? Because Christians are not being taught to apply biblical categories to their ways of doing business. Porque os cristãos não estão aprendendo a aplicar categorias bíblicas aos seus negócios. Consider Christian education. Considere, por exemplo, a educação cristã. A young woman who had just graduated from a Christian high school wrote an article. Uma jovem que acabou de formar no ensino médio, foi para uma instituição cristã, escreveu um artigo. She described her first day of theology class in these words. E ela descreveu, e ela foi para a universidade e ela descreveu o seu primeiro dia de aula da seguinte maneira: My theology teacher drew a heart on one side of the blackboard and a brain on the other side. O meu professor de teologia desenhou um coração num lado do quadro negro e um cérebro do outro lado. He told us that the two are as divided as the two sides of the blackboard. The heart is what we use for religion. The brain is what we use for science. E ele então nos disse que os dois são divididos assim, como os dois lados do quadro negro. O coração é o que nós usamos para a religião e o cérebro é o que nós usamos para a ciência. Our schools are raising generations of young people who think Christianity is purely emotional. E nós temos então uma geração inteira de cristãos crescendo que acreditam que o cristianismo é algo emocional. And that it has nothing to say to their brain. E que o cristianismo não tem nada a ver com a sua mente. I once taught a college class. Eu ensinei dei um curso uma vez na universidade. And an invited guest speaker was a Christian journalist working in a mainstream newspaper. E eu tinha um convidado para falar que era um jornalista cristão de um grande jornal. He told the students, e ele disse aos alunos: when you enter the newsroom, you have to leave your faith behind. You can't bring a Christian perspective into your reporting. Quando você entrar na sala de redação, você tem que deixar a sua fé para trás. Você não pode trazer uma perspectiva cristã para a sua reportagem. The trouble, of course, is that if you don't have a Christian perspective, e o problema, é claro, se você não tem uma perspectiva cristã, then some other interpretive framework will fill the vacuum. É que outra forma de pensamento é o que vai ser usado para interpretar aquilo que você diz. An English professor at a conservative Christian college wrote an article. E um professor cristão, professor de literatura numa universidade cristã, escreveu um artigo saying he was stunned when he read his students' journals. E disse que ficou perplexo quando ele leu o material dos alunos. The students would describe intense worship experiences. Os alunos descreviam a sua intensa experiência de adoração. And then in the next passage described their sexual encounters. E na próxima passagem descreviam as suas relações sexuais. He wrote, most of my students are rampantly promiscuous. There's a significant gap between what they profess to believe and how they live. A maioria dos meus alunos é intensa e abertamente promíscua. Há um abismo significativo entre o que eles professam crer e a maneira como eles vivem. What's the common thread running through all these examples? E o que é que há de comum entre esses exemplos todos? Christianity is being treated as an isolated part of life. O cristianismo tem sido tratado como uma parte isolada da vida. It tells you about salvation, que te fala a respeito da salvação. but it is not a source of principles that apply to your business, your professional work,
or even for young people, the mas sex life. Mas ele não é uma fonte de princípios que se aplica aos seus negócios, às outras coisas e até mesmo à sua vida sexual. Now, what happens when missionaries take this version of Christianity around the globe? E o que acontece quando os missionários vão ao redor do mundo e levam essa versão do cristianismo? Today, there are societies with a high percentage of people who self-identify as Christians. Hoje nós temos sociedades que se identificam num grande percentual como cristãos, Yet these societies are marked by poverty, malnutrition, corruption, and injustice. mas ainda assim essas sociedades são marcadas por pobreza, uma baixa nutrição Injustice. e injustiça. As one African theologian explains, Como um teólogo africano explicou, the church tends to teach that Christ came only to save souls and not lives. As a result, large churches have been built. Thousands of people go to church each Sunday, but transformation of the communities has not occurred. a igreja tende a ensinar que Cristo veio somente para salvar almas e não vidas. Grandes igrejas têm sido construídas e milhares de pessoas vão à igreja cada domingo, mas a transformação das comunidades não aconteceu. Why not? Why aren't we seeing transformation of whole communities? E por que não? Por que nós não vemos essa transformação das comunidades? Another African theologian explains, Um outro teólogo africano então explica: we cannot ignore the fact that perhaps the dominant type of Christianity in our continent is of an escapist and pietist nature, without any relevance to the burning issues of Africa. If we want a new Africa, we need a new type of Christianity. Nós não podemos ignorar o fato que talvez o tipo dominante de cristianismo em nosso continente seja de uma natureza escapista e pietista, sem qualquer relevância para as questões importantes da África. Se nós quisermos uma nova África, nós precisamos de um novo tipo de cristianismo. We could also say if we want a new Latin America, E nós poderíamos então dizer, se queremos uma nova América Latina, or a new Europe, ou uma nova Europa, or a new United States, ou um novo Estados Unidos, we need a new type of nós Christianity. precisamos de um novo tipo de cristianismo. One that is not escapist and pietist, Um que não seja escapista e pietista, and not isolated and disconnected from the rest of e life. que não seja isolado e desconectado do restante da vida. To fix the problem, we need first an accurate diagnosis. E para consertar o problema, nós precisamos de um autodiagnóstico. And it can be useful to start by looking at the United States. E pode ser algo útil começar a olhar a questão do que aconteceu nos Estados Unidos. Because the U.S. still leads the world in sending out missionaries, planting churches, broadcasting religious programs, and so on. Porque os Estados Unidos continuam sendo a nação que mais envia missionários, mais tem programas espalhados pelo mundo. I was talking to members of a missionary organization from Eastern Europe. Eu estava conversando com membros de uma organização missionária para a Europa Oriental, Who were interested in translating my book Total Truth into Slovakian. que estavam interessados em traduzir o meu livro Verdade Absoluta para a língua eslováquia. I said parts of the book focus on North America. E Would it really be relevant to other parts of the world? eu disse para eles, mas grandes partes do livro estão focadas no que acontece nos Estados Unidos. Seria relevante em outros lugares do mundo? They laughed and said, where do you think all our missionaries come from? E eles então riram e perguntaram, de onde é que você acha que os nossos missionários vêm? So it makes sense to start our diagnosis by looking at North American evangelicalism. Então, é bom começar a fazer o diagnóstico olhando para o evangelicalismo norte-americano. It was informed by classic Protestantism, Esse grupo foi informado, nutrido pelo protestantismo clássico, but also developed its own unique twist. mas também desenvolveu as suas peculiares distorções. So let's identify that unique twist and its ongoing impact today. Então vamos observar essas distorções peculiares que aconteceram e aonde isso nos levou hoje.
First, the evangelical movement has been highly successful. Highly successful. Em primeiro lugar, esse movimento foi, obviamente, altamente bem-sucedido. You might be surprised to learn that religious adherence in North America has actually increased since colonial times. E você pode ficar surpreso que a aderência à religião nos Estados Unidos tem sido sempre crescente desde os tempos da colônia. The stereotype that the colonial era was highly religious turns out to be false. E o estereótipo de que a América colonial era altamente religiosa, na verdade, é um estereótipo, é uma imagem falsa. And the stereotype that in modern times religion is withering away is likewise false. E o estereótipo que nós temos também do que é essa religiosidade hoje na América também é falso. But the sheer rise in religious adherence does not tell the whole story. Mas só esse grande crescimento da aderência religiosa não consegue nos dar um mapa completo da história. This chart shows the sizes of various denominations between 1776, the time of the American Revolution, E esse gráfico nos mostra o número de várias religiões norte-americanas desde os tempos da Revolução, em 1776, and the year 1850, which was the climax of the Second Great Awakening. e até 1850, que foi o clímax do grande reavivamento. Look at the stunning reversals in fortune. Veja como é interessante a reversão que aconteceu. At the time of the American Revolution, more than half of Americans who belonged to a church were Congregationalist, Episcopalian, or Presbyterian, the top three. Até o período da Revolução, essas três primeiras denominações, congregacionais, episcopais e presbiterianos, mais da metade da população pertencia a essas três denominações. By 1850, the Congregationalists had collapsed. Mas em 1850, os congregacionalistas já eram a grande minoria. So had the Episcopalians. Também os episcopais. By the way, why was that? E por que isso aconteceu? They went back to England. Porque eles voltaram para a Inglaterra. Presbyterians grew, but what you see here is not keeping pace with a growing population. Mas os presbiterianos cresceram, mas eles não conseguiram manter a mesma proporção do crescimento populacional. Catholics at the bottom grew, but that was mostly through immigration, not through conversion. E os católicos que estão aí no fim cresceram mais por imigração do que por conversão. So the most striking growth is taking place among the Baptists and the Methodists. Então, o grande crescimento aconteceu principalmente entre batistas e metodistas. Most Methodist preachers went back to England during the Revolutionary War at John Wesley's command. A maioria dos pregadores metodistas voltaram para a Inglaterra por uma ordem do próprio John Wesley durante aquele período da guerra. So after the war, they had to start over, and yet look at the phenomenal success. E depois eles tiveram que recomeçar o processo e tiveram um sucesso fenomenal. And if this chart were to extend to 1900, e se esse gráfico fosse até os anos 1900, you would see the Methodists being overtaken by the Baptists. Você veria os metodistas serem ultrapassados pelos batistas. So why did some groups grow while others crumbled? Então, por que alguns grupos cresceram enquanto outros diminuíram? The answer, in a nutshell, is that the winners were the evangelical groups who were active in the revivals of the First and Second Great Awakenings. A resposta resumida é que alguns desses grupos cresceram tremendamente nos chamados reavivamentos. Their methods worked especially well on the frontier, and through most of North American history, there was always a frontier. Especialmente no uso dos métodos reavivalistas e que eles usavam nas fronteiras. E em todo aquele período, os Estados Unidos sempre teve uma fronteira de crescimento. What were frontier conditions like? Quais eram essas condições existentes na fronteira? First of all, it was rough and dangerous.
Primeiro, era um lugar difícil e perigoso. Think of it this way. Pense dessa maneira. People were moving west faster than the social institutions could keep up with them. As pessoas se mudavam para o oeste mais rápido do que as instituições sociais podiam acompanhá-las. There were no churches, no schools, no local government, often no families. Large numbers of single men were going west. E então não havia nenhuma igreja, nenhuma escola, não havia um governo local e frequentemente não havia uma família, sempre era um indivíduo. In fact, many of the people moving west were drifters and people in trouble with the law, fleeing their past. Na verdade, a maioria das pessoas que se moviam na direção da fronteira eram bandidos, pessoas que tinham problemas com a lei, andarilhos, fugindo do seu passado. So when you think of the frontier, think Dodge City. Então, quando você pensar na fronteira, pense em Dodge City. As one book puts it, Como diz um livro, towns were filled with drifters, gamblers, confidence tricksters, whores, and saloon keepers, and they were without churches, schools, or respectable women. as mulheres foram cheias com vagabundos, jogadores, trapaceiros, prostitutas e botequineiros. E eles estavam sem igrejas, escolas ou mulheres respeitáveis. So the question was, how do you make an effective religious appeal to people like this? E a grande pergunta é como é que você faz um chamado efetivo ou eficaz a essas pessoas? The answer is you do exactly what the Methodists and Baptists did in the revival movements. E a resposta é, você faz exatamente o que os batistas e os metodistas fizeram naqueles movimentos reavivalistas. You grab people by the throat with an intense emotional experience, Você agarra as pessoas pela garganta, pelo pescoço, com uma experiência emocional poderosa, which persuades them of the power of the supernatural, que os persuade do poder do sobrenatural. and you tell them to stop drinking, stop shooting each other, and live straight. E você então diz para ele, pare de beber, pare de matar os outros e viva uma vida direito. This kind of intense emotional conversion experience is exactly what the camp meetings of the first and second Great Awakenings aim to produce. E esse tipo de resultado é exatamente o que aquelas pequenas reuniões ao ar livre tinham como alvo durante o movimento reavivalista. No profound teaching, Não havia ensino profundo, no high church ceremonies, não havia cerimônias religiosas oficiais, no theological discussions. não havia discussões teológicas. Instead, simple vernacular language Ao invés, havia simples linguagem comum, with lots of theatrics to move people's emotions. juntada com muita teatralidade para mexer com as emoções das pessoas. Now, another key to success on the frontier is you have to be there. Outra chave para se ter sucesso na fronteira é que você tinha que estar lá. You have to be willing to leave the cities and minister to rough people living rough lives. Você tinha que estar disposto a deixar as cidades e ministrar a pessoas rudes vivendo vidas duras. The established clergy were not willing to do that. E os pastores, os ministros das religiões estabelecidas, eles não estavam dispostos a fazer isso. By contrast, the Methodist circus preachers became a legend on the frontier. Mas, por outro lado, os pregadores metodistas itinerantes, eles acabaram por se tornar uma lenda nas fronteiras. They traveled constantly. Eles caminhavam constantemente. Most were single. You couldn't have a family and be on the road that often. A maioria eram solteiros, não tinham famílias, They worked for almost no money não tinham quase nenhum dinheiro and braved terrible conditions and bad weather. e suportavam condições terríveis e um clima também terrível. During particularly bad storms, it used to be said, E durante alguns das piores tempestades, costumava-se dizer o seguinte:
There's nobody out tonight but crows and Methodist preachers. There's no... Nobody out tonight. Hoje não tem ninguém, só temos os abutres e os pregadores metodistas. Os corvos e os pregadores metodistas. So, when we look at the growth of religious affiliation in North America, Então, quando a gente olha para o crescimento da afiliação religiosa na América do Norte, it was not among the respectable established churches. ele não aconteceu nas igrejas bem estabelecidas e respeitáveis naquele momento, It was among the evangelical groups. mas aconteceu no meio dos grupos evangélicos. And the same pattern tends to continue today, not only in the US, but around the globe. E o mesmo padrão continua a acontecer hoje, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. If this is the good news, what's the bad news? Se essas são as boas novas, quais são as más notícias? What happened along the way to the evangelical mind, to the understanding of Christianity as a complete worldview? O que aconteceu então nesse caminho com a mente evangélica com relação a uma visão de mundo? The answer lies in some of the same methods A resposta é que alguns dos mesmos métodos that were so successful in getting conversions que foram tão bem sucedidos para ter aquelas conversões, the other side of the coin is that they often contributed to a climate of anti-intellectualism. é que esse movimento ele contribuiu para um clima de anti-intelectualismo. Let's summarize these factors and then I'll flesh them out with a few examples. Deixa eu sumariar essas coisas e depois lhes dar alguns exemplos. First, the focus on an intense emotional conversion experience tended to redefine religion in terms of emotion. Então, a primeira coisa, o foco numa experiência de conversão emocional tendeu a redefinir o que é essa conversão. It underplayed the role of teaching and doctrine and the whole cognitive element in belief. E colocou em segundo plano todo o ensino e a doutrina e toda a questão cognitiva. Second, the use of simple vernacular language worked great for reaching ordinary people. E, em segundo lugar, o uso da linguagem simples e indouta funcionou muito bem para aqueles grupos de pessoas. But the revivalists went so far as to say it was actually better not to get too much theological education. Mas os reavivalistas chegaram ao ponto de dizer é melhor não ter muita educação teológica. When I was a seminary student, Quando eu era aluna no seminário, I heard lots of jokes about how seminaries are cemeteries. eu ouvi muitas piadas a respeito de como seminários eram cemitérios. The assumption being that to be theologically educated is to be spiritually dead. E a pressuposto aí é que se você é teologicamente educado, você é espiritualmente morto. Third, revivalism led to a new model of leadership. Em terceiro lugar, o reavivalismo produziu um novo tipo de liderança. Not a teacher who instructs a local congregation, Não um mestre que instrui a congregação local, but a celebrity mas uma celebridade who was able to inspire a mass audience. que era capaz de inspirar uma audiência. Finally, the revivalists focused on the individual, cut off from his family, community, and local church. Em quarto lugar, o reavivalismo focava no indivíduo separado da sua herança, família e etc. This was a very effective technique in pressing people to the point of conversion. E essa era uma técnica muito eficaz para pressionar as pessoas à conversão. But it led to a radical individualism that rejected the intellectual heritage of the corporate church throughout the ages. Mas isso levou a uma rejeição da visão intelectual que permeava o corpo, o aspecto corporativo do cristianismo. In fact, many evangelicals were uncritically absorbing the individualism of the political philosophies of their day. Na verdade, muitos deles estavam naquele momento simplesmente absorvendo as ideias políticas do seu tempo. They did not have the critical distance from the secular culture that Christians are called to have in every age.
e eles então não tinham uma certa distância daquele pensamento secular seguro para que um cristão pudesse navegar. So let's look at a few historical sketches Vamos observar aqui algumas ideias históricas and see if you can pick out the themes as we go along. e observar nesses desenhos se você consegue perceber quais são os temas por trás deles. The First Great Awakening. Primeiro grande reavivamento. It began when a young English evangelist named George Whitefield Começou quando um jovem avivalista inglês chamado George Whitefield made a sensational appearance in the American colonies. fez a sua aparição sensacional nas colônias americanas. Whitefield had been an actor as a youth, Whitefield havia sido um ator na sua juventude. and he had always retained a love for dramatic flair. E ele sempre teve essa capacidade de expressar-se de maneira dramática. He would raise his arms, Ele levantava seus braços, stamp his feet, stamp his feet, batia os pés, act out Bible stories, ele simulava as histórias bíblicas, teatralizava as histórias bíblicas and even weep out loud. e até chorava com alta voz. Now, today we're so used to TV preachers Como a gente costuma ver nos pregadores da TV. that it's difficult to grasp how new this emotional style of preaching was. E naquela época para nós hoje é muito difícil perceber quão aquele estilo de pregação de Whitefield era uma novidade. In Whitefield's day, Nos tempos de Whitefield, pastors literally wrote out their sermons and read them. os pastores literalmente escreviam os seus sermões e os liam. The focus was on elegance and eloquence. O foco era na elegância e eloquência. The sermon was considered an extended logical argument supporting a doctrinal point. O sermão era considerado um argumento lógico, A logical argument supporting a doctrinal point. um argumento lógico dando suporte a uma doutrina. So Whitefield's approach was dramatically different. Então, a abordagem de Whitefield foi dramaticamente diferente, From instructing the mind to moving the emotions. saindo de instruir a mente agora para mexer com as emoções. The image on your right is his portable pulpit. E a imagem aí à direita era o seu púlpito portátil. And the rails were actually added at a later date E essas grades foram adicionadas mais tarde, because he moved around so much he kept falling off. porque ele se mexia tanto que várias vezes caiu. One historian calls Whitefield America's first religious celebrity. E um historiador chamou Whitefield de a primeira celebridade religiosa nos Estados Unidos. In what sense was he a celebrity? Em que sentido ele era uma celebridade? He was the first to use mass marketing techniques to create an image to become a public personality. Ele usava técnicas de marketing de massa para mostrar-se como essa celebridade. Today we're so used to mailboxes stuffed with direct mail from all kinds of ministries Hoje nós estamos tão acostumados com a nossa caixa postal no e-mail, tão cheia com e-mails de ministérios cristãos, but this is when it began, mas foi aí que começou. using advertising techniques to create a celebrity image. Usar técnicas de marketing para criar a imagem de uma celebridade. Now Whitefield did preach the gospel with great power. E Whitefield pregava então o evangelho com grande poder. And I don't mean to understate his achievements, E eu não quero aqui menosprezar aquilo que ele conseguiu. but if we want to find the reason for the loss of a Christian mind, Mas se nós queremos encontrar a razão para a perda da mente, da intelectualidade cristã, we have to recognize that crucial seeds were being sown. nós precisamos reconhecer que nesse momento sementes cruciais estavam sendo plantadas. Second Great Awakening. O segundo grande despertamento.
This is when revivalism really took off. E aí foi quando realmente esses reavivamentos levantaram voo. An easy way to keep the two awakenings straight E nós precisamos manter a ideia dos dois despertamentos bem clara. is to remember that the first one took place before the American Revolution. E nós precisamos lembrar que o primeiro aconteceu antes da Revolução Americana The second awakening took place after the Revolution. e o segundo depois da Revolução Americana. This also explains what's most distinctive about the second awakening. E isso aponta o que foi mais distinto no segundo reavivamento ou despertamento. The revolution itself now became a paradigm that was applied to all aspects of society, including the church. A revolução agora se tornou um paradigma a ser aplicado a todos os aspectos da sociedade, incluindo a igreja. For many Americans, the meaning of the revolution was not just that they'd overthrown a king. Para muitos americanos, o significado da Revolução Americana não foi apenas que eles derrubaram um rei, It was that they were starting over and rebuilding society from scratch. foi que eles estavam começando de novo e reconstruindo a sociedade a partir do zero. In a famous essay, Thomas Paine said, Em um famoso artigo, Thomas Paine disse: "We have it in our power to begin the world over again. Nós- A situation like this has not happened since the days of Noah. The birthday of a new world is at hand." Nós temos em nosso poder começar o mundo de novo. Uma situação como essa não tem acontecido desde os dias de Noé. O nascimento de um novo mundo está prestes a acontecer. Many evangelicals concluded they could start the church over from scratch as well. E muitos evangélicos, então, concluíram que eles podiam agora começar a igreja de novo, do zero. They took notions from the political realm, E eles, então, pegaram noções e ideias do domínio político, such as popular sovereignty, ruled by the people, tais como a soberania do povo, o governo pelo povo, and applied them to the churches. e começaram a aplicar na igreja. In other words, one reason evangelicals failed to work out a distinctively Christian worldview Em outras palavras, uma das razões pelas quais os evangélicos falharam em criar uma visão de mundo distinta das outras was that they found the prevailing political philosophies of the day so congenial. é que eles achavam que a visão dominante da política nos seus dias era algo normal e natural. A few examples. Alguns exemplos. Lorenzo Dow traveled more miles, preached to more people, and attracted larger crowds to camp meetings than any other preacher of his day. Lorenzo Day viajou mais milhas, pregou para mais pessoas do que qualquer outro pregador nos seus dias. He was a master storyteller. Ele era um contador de histórias fantástico. Historians talk about what they call his tricks of showmanship. Showmanship. E os historiadores falam dos seus truques como grande apresentador de shows. Now, up until this time, Mas até esse tempo, to become a member of a church, para se tornar membro de uma igreja, a candidate went through a long process of learning the Bible, um candidato passava por um longo processo de aprender a Bíblia, the creeds, os credos, the Lord's Prayer, a oração do Senhor, the Ten Commandments, os 10 mandamentos, the Catechism. o catecismo. Conversion involved intellectual learning. A conversão envolvia uma aprendizagem intelectual. By contrast, the revivalist offered a conversion experience that was immediate and emotional. Por contraste, os reavivalistas apresentavam uma experiência de conversão imediatamente, naquele momento. They encouraged shouting, singing, fainting, and swooning, as you can see from this engraving. E eles encorajavam gritos, louvores e todo esse tipo de coisa, como você pode ver na figura. Fainting and swooning. E balançar-se e desmaios, todas essas coisas. You made a decision for Christ and you were saved on the spot. Você fez a pessoa se decidir por Cristo e era salva imediatamente.
without much concern for doctrinal understanding or theological learning. sem muita preocupação pelo entendimento doutrinário ou aprendizagem teológica. Lorenzo Dow's religious views were also highly politicized. Também as visões religiosas de Dow eram altamente políticas. In one pamphlet he wrote, "If all men are born equal and endowed with unalienable rights by their Creator, then there can be no just reason why he may not think and judge and act for himself in matters of religion." Se todos os homens nascem iguais e são dotados de direitos inalienáveis pelo seu Criador, então não deve haver nenhuma razão justa porque ele deva ou não pensar, julgar e agir por si mesmo em questões de religião. Notice how he laces his religious discourse with political slogans. Observe como é que ele entrelaça o seu discurso religioso com slogans políticos. Taken from where? Da onde é que ele tirou esses slogans? Do you know? Do you recognize it? Constitution. Declaration of Independence. Da Declaração de Independência dos Estados Unidos. And the title of the pamphlet was The Rights of Man, E o título do panfleto é Os Direitos do Homem, which became the slogan of the French Revolution. que se tornou o slogan da Revolução Francesa. This pattern was so common Esse padrão se tornou tão comum that when the French writer Alexis de Tocqueville visited America, que quando o escritor Alexis de Tocqueville foi à América, ou escreveu sobre a América, ele escreveu. He wrote, "You would meet a politician where you expected to find a priest." Você encontraria um político onde esperava encontrar um sacerdote. So do you text some of our themes here? Então, você observa os temas similares aqui. The playing on the emotions, O jogo das emoções, the distrust of learning, a desconfiança da aprendizagem, do conhecimento, and the uncritical application of political philosophy to the spiritual realm. e a aplicação indiscriminada da visão da filosofia política ao conceito religioso. John Leland, one of the most popular Baptists in the early 19th century. John Leland foi um dos batistas mais populares no século XVII. He took the concept of personal autonomy so far that he was even opposed to parents teaching their own children. Ele tomou com tanta força a ideia da autonomia que ele chegou a ser contra os pais ensinarem os próprios filhos. He warned that it is very iniquitous for a man to bind the consciences of his children. Ele disse: é muito iníquo para o homem prender as consciências de seus próprios filhos. This was a radically individualistic concept of the spiritual life. Isso foi um conceito radical aplicado à vida espiritual. Leland was opposed to Sunday schools, theological seminaries, mission societies. Ele se opôs à escola dominical, a seminários teológicos e às sociedades. What this means is that Christianity was not shaping modern culture. E o que isso significa é que o cristianismo não estava moldando a cultura moderna. So much as modern culture was shaping Christianity. Muito mais a cultura estava moldando o cristianismo. Historically, every tradition within Christianity has held a more corporate and organic understanding of the church. Mas historicamente, o cristianismo sempre foi teve sempre mais uma compreensão mais orgânica do seu valor corporativo, As the body of Christ. como o corpo de Cristo. Okay, one more example. Mais um exemplo. The Restoration movement includes three groups. O movimento da restauração, que incluiu 3 grupos. Disciples of Christ, Os discípulos de Cristo, churches of Christ, igrejas de Cristo and what are just called Christian churches. e o que é chamado de igreja cristã. Their slogan was, "No creed but Christ, no book but the Bible, no name but Christian." E o slogan era: nenhum credo a não ser Cristo, nenhum livro a não ser a Bíblia, nenhum nome a não ser cristão. Elias Smith started out as a Baptist minister, E Elias Smith começou como um pregador batista,
But like the others we've looked at, he fell under the spell of the political writers of his day. Mas como outros, ele caiu debaixo da magia da política do seu dia, do seu tempo. Read this quotation. Leia essa citação. By the way, at this time, Republican meant someone who supported the American Revolution. E nesse tempo, republicano significava alguém que apoiava a Revolução Americana. So he writes, many are Republicans as to government, and yet are but half Republicans, being in matters of religion still bound to a catechism, creed, covenant, or superstitious priest. Muitos são republicanos quanto ao governo e mesmo assim são meio republicanos, porque sendo em questões de religião, ainda presos a um catecismo, a um credo, uma aliança ou a um sacerdote supersticioso. So what was he saying? O que ele está dizendo então? That the American Revolution was only a halfway measure. Porque que a Revolução Americana era uma meia medida apenas. We've thrown off political tyranny, now we must throw off ecclesiastical tyranny. Porque se nós conseguimos fugir da tirania política, agora nós temos que escapar da tirania religiosa. And he ended by saying, E ele terminou dizendo: venture to be as independent in things of religion as those which respect the government in which you live. ouse ser independente em coisas da religião, como aqueles que respeitam o governo no qual você vive. Notice again how the ruling paradigm is being borrowed from politics. Observe como o paradigma que governa o processo foi de novo tirado da política. What did he mean by throwing off ecclesiastical tyranny? E o que ele queria dizer com destituir a tirania eclesiástica? He thought we needed to toss out 2,000 years of church councils, Ele queria dizer que nós deveríamos desprezar 2.000 anos de concílios eclesiásticos, creeds, credos, confessions, confissões, all corporate statements of faith, todas as declarações corporativas de fé, where theologians had hammered out formulas of what they thought the Bible teaches. na qual os teólogos forjaram a maneira como se entenderia a Bíblia. Evangelicals wanted to leapfrog backward to New Testament times. Os evangélicos queriam então dar um salto de volta para os tempos neotestamentários. This is sometimes called primitivism in religion. Isso é chamado primitivismo na religião. The idea that there's nothing of value in Christian history. A ideia de que não há nada de valor na história cristã. That the way to recover the true church Que a maneira de redescobrir a verdadeira igreja is by jumping back over 2 millennia é pular para trás 2.000 anos to the primitive New Testament church. para a igreja primitiva neotestamentária. The underlying assumption is sometimes called the fallen church. O pressuposto que está aí por trás é normalmente conhecido como a igreja caída. The idea that Christianity had become hopelessly corrupt A ideia de que o cristianismo se tornou terrivelmente corrupto sometime after the apostolic age, em algum momento depois da era apostólica, and that the great task at hand e que a grande tarefa agora was to sweep away the rubble of the ages and start over. era tirar todos os detritos dos tempos e começar de novo. But think what this means for the life of the mind. Mas pense o que isso significa para a vida da mente. It means the church loses the wisdom and insights of the great minds of the past. Significa que a igreja perde a luz e as ideias das grandes mentes do passado. Augustine, Agostinho, Tertullian, Tertuliano, Aquinas, Aquino, Anselm, Anselmo, Luther, Lutero, Calvin. Calvino. Centuries of theological reflection on Scripture were simply swept aside. Séculos de reflexão teológica sobre a Escritura foram deixados de lado. I submit to you that it was an approach doomed to anti-intellectualism, E eu, então, submeto a vocês a ideia de que essa era uma abordagem que certamente mataria a vida do intelecto.
and theological shallowness. e que levaria a uma rasura teológica. I'm not making a theological point about whether creeds and confessions have religious authority. E eu não estou aqui defendendo o quanto os credos e confissões são autoridade religiosa. I'm only making a historical point about the effects that the anti-historical attitude had on the life of the mind. Mas eu estou levantando aqui o ponto do que essa atitude anti-histórica, quais são os efeitos na vida da mente. Oops. Charles Malik, a Lebanese Christian, Malik, cristão libanês, spoke at Wheaton College and said, ele falou no Wheaton College e lá ele disse: "The greatest danger besetting American evangelical Christianity is the danger of anti-intellectualism." o maior de todos os perigos assediando o cristianismo evangélico americano é o perigo do anti-intelectualismo. Evangelicals are in a hurry to preach the gospel, he said. Are what? In a hurry to preach the Os gospel. evangélicos estão assodados em ir pregar o evangelho. Oops. But Mas they have no idea of the infinite value of spending years of leisure in conversing with the greatest minds and souls of the past, and thereby ripening and sharpening and enlarging their powers of thinking. os evangélicos não têm ideia do valor infinito de gastar anos de lazer conversando com as maiores mentes e almas do passado, e assim amadurecer, aguçar e expandir as suas faculdades de pensamento. That's why C.S. Lewis urged people to read the old books. E é por isso que C.S. Lewis dizia: devemos ler os antigos livros. How many of you read that essay? It's called On Reading Old Books. Quantos de vocês leram esse texto de Lewis chamado Lendo Livros Antigos? Alguém leu? He argues that we all need books that will correct the characteristic mistakes of our own period of history. Ele diz que todos os livros necessários para corrigir as características do nosso próprio tempo And that's what the old books provide. são providas por esses antigos livros. When I was writing this section in Total Truth, I decided to take a break from research and I picked a novel off the shelf. E quando eu estava escrevendo essa parte do livro Verdade Absoluta, eu resolvi tirar umas férias e peguei um romance da minha prateleira. I was trying to take a break. Tirar But it turned out it wasn't a break Mas essas minhas férias, na verdade, não foram férias. because the same theme shows up in a lot of 19th century literature. Porque o mesmo tema continua aparecendo nos livros antigos. This was the book I read, Anthony Trollope's novel Barchester Towers. Esse livro é o livro que eu li, Anthony Trollope, The Barchester Towers. And in the novel, an evangelical minister E no romance, ministro evangélico repeatedly announces the time has come for casting away the useless rubbish of past centuries. ele repetia continuamente, esse ministro: o tempo chegou de se jogar fora o lixo inútil dos séculos passados. You might say that evangelicalism became best known for rejecting C.S. Lewis's advice about reading the old E nós books. podemos dizer que os evangélicos se caracterizam por ter rejeitado o conselho de C.S. Lewis sobre ler os livros antigos. So, what lessons can we draw from this brief history? Então, que lições podemos tirar desse apanhado histórico? How does it explain what happened to the evangelical mind? Como isso tudo nos ensina o que aconteceu com a mente evangélica? The answer is that the very things that made evangelicalism so effective on the frontier E a resposta é que são essas mesmas coisas que fizeram o evangelicalismo tão eficaz na fronteira, are what make it ineffective in today's modern knowledge-based societies.
fizeram com que esse evangelicalismo fosse ineficiente na nossa sociedade contemporânea, fundamentada no conhecimento. As America moved beyond being a nation of settlers and farmers in small towns, À medida em que os Estados Unidos deixou de ser uma nação de fazendeiros e peregrinos em pequenas cidades, evangelicals did not keep up with the intellectual challenges coming down through the 19th century. os evangélicos não conseguiram manter-se diante dos desafios levantados pela sociedade no século XIX. What would some of those be, by the way? E quais seriam esses, por sinal? The great challenges of the 19th century. Os grandes desafios do século XIX. What do you think? Come on, Inácio. Vamos lá, Darwinism. gente. Darwinismo. Darwinism. What else? O que mais? Higher criticism. Alta crítica. Those were the two main ones in the late 19th century. Esses são os dois principais desafios do século XIX. And then, of course, later, Marxism, E mais tarde, claro, marxismo, Freudianism, and so on. freudianismo e aí por diante. But the point is that evangelists like Charles Finney, Mas o ponto é que evangelistas como Charles Finney, Dwight Moody, Moody, Billy Sunday, Billy Sunday, adapted the camp meeting style and brought it into the city, adaptaram aquele estilo das reuniões reavivalistas rurais e importaram para as grandes cidades. but they did not address the intellectual culture of their day. Mas eles não se focaram nas questões intelectuais do seu dia. A Pulitzer Prize-winning historian named Richard Hofstadter Historiador chamado what was his name? Hofstadter. Richard Hofstadter. Richard Hofstadter Wrote a famous book called Anti-Intellectualism in American Life. escreveu um livro famoso chamado Anti-intelectualismo na Vida Americana. And who did he highlight as Exhibit A? E quem é que ele mostrou, ou quem é que ele deu como a primeira prova no julgamento? Evangelicals. Os evangélicos. Tracing the history of revivalism, much as we've done today, Traçando, então, as linhas da história do reavivamento, como fizemos hoje, he came to many of the same conclusions. ele chegou à mesma conclusão. Read this sentence carefully. This was a single sentence in the book, but it contains the entire story of what happened to the evangelical mind. Leia cuidadosamente as frases que aí estão. São tiradas do livro e resumem o que ele disse. First, the churches withdrew from intellectual encounters with the secular world. Em primeiro lugar, a igreja retirou-se dos encontros intelectuais com o mundo secular. In other words, instead of crafting a vigorous apologetic, they went into retreat. Ou seja, ao invés de formar uma apologética que lá chegasse, eles se retiraram. Second, Segundo lugar, they gave up the idea that religion is a part of the whole life of intellectual experience. a igreja desistiu da ideia que a religião é uma parte da vida total da experiência intelectual. In other words, they gave up the idea that Christianity is meant to give a framework of truth for all fields of scholarship. Em outras ideias, eles desistiram de pensar que o cristianismo deve dar a estrutura toda sobre a qual nós devemos viver. That it is meant to be a worldview. Ou seja, que o cristianismo deve ser uma visão de mundo, uma cosmovisão. Third, Em terceiro lugar, they abandoned the field of rational studies on the assumption that they were the natural province of science alone. a igreja abandonou o campo dos estudos racionais na pressuposição de que eles eram somente da esfera natural da ciência. In other words, they simply abandoned the intellectual realm to secular thinking. Em outras palavras, eles simplesmente abandonaram o domínio intelectual para o pensamento secular. By the way, science is used broadly here to include the social sciences, politics, psychology, and so the entire academic enterprise.
Ou seja, e aqui ciências está sendo usado de uma maneira bem genérica para incluir as ciências sociais e todas as demais. The tragedy is that many Christians themselves absorbed these secular worldviews by default. E a tragédia é que a maioria dos cristãos absorveu isso por default, como se fosse a verdade. Ralph Winter, one of the best-known missionaries of this century, Ralph Winter, um dos mais conhecidos missionários deste século, said today when churches urge people to serve God, disse, as igrejas hoje, quando querem estimular as pessoas a servir a Deus, they typically mean teach Sunday school tipicamente querem dizer, ensine na escola dominical, or be an usher in church ou seja, um diácono na igreja, or maybe do an act of kindness. ou, quem sabe, pratique um ato de misericórdia. But Winter says that will not stamp out malaria. Mas Winter disse, essas coisas não vão eliminar, por exemplo, a malária, Or illiteracy, ou a falta de alfabetização, or corruption, ou a corrupção, or injustice. ou a injustiça. This requires Christians to dedicate their skill and expertise Isso requer que os cristãos dediquem a sua capacidade e expertise, devote that to God, e devotá-las a Deus, and to building His kingdom on earth as it is in heaven. e construir esse reino na terra como ele é no céu. Leslie Newbigin, another missionary, Leslie Newbigin, um outro missionário, once said that lay Christians working in business, industry, politics, factory work, and so on are the church's frontline troops in her engagement with the world. ele disse, os cristãos leigos trabalhando no comércio, na indústria, na política, nas fábricas e assim por diante, são as tropas da linha de frente da igreja em seu envolvimento com o mundo. Imagine how churches would be transformed if they truly regarded lay people as front lines in the spiritual battle. Imagine como as igrejas seriam transformadas se de fato elas tivessem os seus membros como essas tropas na linha de frente. The church should be nothing less than a training ground A igreja não passaria, seria então um centro de treinamento, um campo de treinamento, for sending out lay people who are equipped to speak and live out the gospel in every area of life and work. para enviar as pessoas para trabalhar e compartilhar o evangelho em todas as frentes de trabalho. Thank you very much. Muito obrigado. Primeira pergunta é assim. Doutora Nancy, é possível ter consistência e coerência teológica e expressar uma devoção alegre, mais contemporânea, sem a frieza do tradicionalismo? Without being traditional? Without being cold and the idea of the old traditionalist, without being a traditionalist. Absolutely. É claro. I think it was John Stott who said, Eu acho que foi John Stott que disse: the heart is set on fire by truth. o coração é colocado em chamas pela verdade. So we don't have to choose. Então você não tem que escolher. A deep understanding of God's truth, a deep theological understanding, Profundo e teológica e uma teológica compreensão da palavra de Deus should be what sets the heart on fire. deve ser o que coloca o coração em chamas. So to serve God with our mind, our soul, our strength, Então, servir a Deus com a nossa mente, alma e força e coração. The Bible never separates these things, and neither should we. A Bíblia nunca separa essas coisas. I think that's And it's interesting, the New Testament in mind, right? Tem uma inglês. Quer que ela leia outra vez? Okay. There is one in English.
Actually, while they're looking that up, I'll follow up on that. Vou continuar essa outra. The reason so many people became worried that theological training would destroy your faith A razão pela qual muitas pessoas se preocuparam que o treinamento teológico destruiria a fé, historically speaking, historicamente falando, was not because it was intellectual learning, não é porque é uma aprendizagem intelectual, but because the churches were going liberal. mas é porque as igrejas tornaram-se liberais. Liberal theology took root in the seminaries first. O liberalismo teológico, ele tomou raízes em primeiro lugar nos seminários. So it is quite true that young people going off to seminary were often challenged and often did lose their faith. Então é óbvio que muitos jovens que iam a esses seminários eram desafiados e acabavam por perder a sua fé. But a rich orthodox intellectual understanding of Christianity Mas uma compreensão rica, ortodoxa da fé can richly engage your mind and your heart at the same time. pode tomar juntamente a sua mente e o seu coração. A pergunta é assim: como pode um cristão hoje em dia lidar com, por um lado, o anti-intelectualismo e, por outro, um intelectualismo completamente descompromissado com verdade e lógica absolutas, que são ensinados tanto pelas universidades e igrejas hoje em dia, a fim de viver e ensinar um estilo de vida verdadeiramente piedoso? See, once again, the problem is not having a rich intellectual life and understanding of Christianity. De novo, o problema não é ter uma compreensão intelectual do cristianismo. The problem is that many people don't know how to respond to the secular world of our day. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como reagir às propostas seculares do nosso dia. Partly because of the developments we just talked about, the revivalist movements and so on. Parte do problema é que o que nós vimos hoje a respeito dos movimentos reavivalistas We've had more than 100 years of retreat. É que nós hoje temos mais de 100 anos de retração, Of not engaging with the secular thinking as it came de down. não nos engajar com o pensamento secular, Of not developing apologetic responses to the things we talked about, Darwinism, Marxism, Freudianism, de não higher criticism. desenvolver respostas cristãs a esses desafios seculares que nós falamos, como darwinismo, marxismo, uma apologética que responda a essas coisas. By the early 20th century, it had become what we call the fundamentalist movement. No começo do século XX, nós nos tornamos aquilo que foi chamado o movimento fundamentalista, Which developed a fortress mentality que desenvolveu uma mentalidade de fortaleza circle the wagons, e colocaram ali as suas carroças no círculo de proteção a very defensive posture against the mainstream society. e começaram a ter uma postura defensiva contra as ideias principais da sociedade. And fundamentalists actually embraced separatism as a positive strategy. E então os fundamentalistas começaram a desenvolver o separatismo como uma estratégia positiva. In many ways, we're coming out of that fundamentalist era today. E, na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos agora saindo dessa mentalidade fundamentalista, Because we realized it didn't work. porque nós percebemos que ela não funcionou. When Christians left the universities and left the professions, Quando os cristãos começaram a sair das universidades e das suas profissões, secular thought took over. Os secularistas tomaram conta de tudo. And they were shocked that our politics, our education, healthcare is all secular today. E aí nós ficamos chocados com o fato de que a nossa política, os nossos negócios, as questões de saúde são todas secularizadas. Even our children, people who don't have TVs, for example, E até mesmo os nossos filhos, em famílias que, por exemplo, não têm TV, their kids go next door and watch it at the neighbor's house. They go next door and watch it at the neighbor's house. o que essas crianças vão é que eles vão na casa do vizinho assistir TV. So the attempt to
hermetically seal oneself off from the secular world didn't work. Então, a ideia de fazer um selo hermético em torno das nossas vidas não funcionou. And many Christians came to believe it was not the biblical response. E muitas pessoas vieram a crer que então essa não era a resposta bíblica. The Bible calls us to engage, to go out into the world and engage with non-Christians. Nos chama a sair e nos envolver com aquilo que não é cristão. So you see many movements among Christians today to try to recover that kind of recover that engagement with the world. E muitos movimentos hoje, então, estão tentando redescobrir, trazer de volta essa habilidade de nos envolvermos com o pensamento no mundo. But we need to be patient, realizing we've been out of the game for more than 100 years. Mas nós temos que ter paciência, porque nós estamos fora desse jogo há mais de 100 anos. It's going to take doing our homework. E isso significa que nós vamos ter que fazer muita tarefa de casa. Studying secular philosophies and developing responses. Estudar as filosofias seculares e desenvolver respostas. And then we won't be afraid of the modern world. E aí então nós não teremos mais medo do mundo moderno. And we won't be afraid of the mind because we know that Christianity has the intellectual resources to answer the questions. E nós não teremos mais medo da mente, percebendo que nós temos os recursos intelectuais para dar as necessárias respostas. Por que o cristianismo histórico, que tem tradições intelectuais, tem sido pouco relevantes para a sociedade? Why is it Why irrelevant? does historical Christianity, which has so many solid intellectual traditions, so involved in intellectual studies, so very little influential in society? That's the question. Why do we now have so little influence? Why it has been so? Yeah, That's the assumption of the question. yeah. That's the assumption in the question. That's true. Yeah. Yeah, I guess I question the assumption. Eu aqui estou questionando a pressuposição por trás o que está por trás da pergunta. In his opening remarks, the chancellor last night Ontem à noite, o chanceler, nas suas palavras de abertura, talked about the deeply formative influence that Christianity has had on Western culture in particular. falou da profunda influência que o cristianismo teve na formação da cultura ocidental. He talked about how it was a Christian view of nature that gave rise to modern science. Ele falou sobre como uma visão cristã da natureza é que nos abriu portas para o desenvolvimento da ciência. No other worldview gave rise to modern science, because to have science you have to believe that the universe is a creation of a rational mind. Nenhuma outra cosmovisão desenvolveu a ciência, porque para desenvolver ciência você precisa pressupor que por trás da natureza existe uma mente racional. Secular thought doesn't give you that. E o pensamento secular não crê nisso. Pantheism doesn't give you that. Pantheism. O panteísmo não acredita nisso. There is no other worldview that starts with creation by a rational mind. Não existe nenhum outro pensamento que começa com a criação por uma mente racional. And human beings made in the image of that God, E os seres humanos feitos à imagem desse Deus. and therefore able to comprehend the order of the universe. E, consequentemente, capazes de compreender a ordem desse mundo. This was a product of centuries of theological reflection on what nature is, what the creation is. E isso é o produto de séculos de reflexão a respeito do que a criação e o que a natureza é. So to recover a Christian mind doesn't mean reinventing the wheel. Então, para recobrar, redescobrir a mente cristã, não significa reinventar a roda. In many ways, it means reacquainting ourselves with the heritage that's out there that we have. E na verdade, nós devemos nos debruçar sobre a herança que nós já temos.
And last night I talked about how Christianity was born into a highly pagan culture, a richly developed intellectual world with people like Plato, Aristotle, the Cynics, the Stoics, and so on. Mercy. E ontem à noite eu falei a respeito de como é que o cristianismo nasceu numa sociedade pagã que tinha rica atividade intelectual, como Platão, Aristóteles, e outros, os estoicos, os cínicos e etc. And how the church interacted with these ideas, developed apologetics against these ideas, and eventually overcame these pagan philosophies. E como a igreja então interagiu com essas ideias, como ela desenvolveu uma apologética com relação a elas e como eventualmente sobrepujou a esses conceitos. To become the dominant intellectual tradition in the West. Para se tornar a tradição dominante intelectual em todo o Ocidente. So I think the reason we tend to think that the heritage of Christian thought has had very little impact. Então a razão pela qual nós tendemos a pensar que a herança cristã teve, na verdade, um impacto pequeno, is because we're out of touch with our own heritage. It's because We're out of touch with our own heritage. é porque nós estamos desconectados da nossa própria herança. I'll give you just one quick example. Vou dar um rápido exemplo. When I was writing The Soul of Science, Quando eu estava escrevendo o livro Alma da Ciência, que tem aí fora para vender, it's outside there. I have to make it. I was talking to a young woman who was going to a prestigious university. Eu estava falando com uma jovem que ia para uma universidade de grande prestígio, Graduate program. para seu programa de pós-graduação. And when I told her that key figures in the history of science were Christian, E quando eu falei para ela que as figuras principais na ciência, na história da ciência, eram cristãos, Copernicus, Kepler, Newton, Kepler, Newton, Boyle, etc. She was shocked. ela ficou chocada. She had studied all of these figures in her science courses, Ela falou que tinha estudado todas essas pessoas nos seus cursos de ciência, but our textbooks are so secularized. mas os livros textos eles são tão seculares. She had no idea that these historical figures are our brothers and sisters in the faith. Que ela não tinha ideia que esses homens eram nossos irmãos e irmãs na fé. This is our heritage that secularists have taken from us. Essa é a nossa herança que os secularistas tomaram de nós. We need to take it back. Nós temos que trazê-la, tomá-la de volta. Ao enfatizar a integralidade da vida cristã, muitas igrejas não estão correndo o risco de minimizar a pregação do Evangelho? Well, human nature being what it is, that could happen. Sendo a natureza humana o que ela é, isso até poderia acontecer. But historically, it certainly has not. Mas certamente não historicamente. And it doesn't need to. E certamente não necessariamente. The core of the church's message, of course, is the gospel. O cerne do método da igreja é o evangelho. You can't have a Christian mind unless you're first a Christian. Você não pode ter uma mente cristã sem primeiro ser cristão. So certainly there's a priority E certamente então existe uma prioridade to preaching the gospel, em pregar o evangelho, to having a rich spiritual life. para ter uma vida espiritual rica. So that when you do develop your intellectual life as a Christian, De forma que quando você vier a desenvolver a sua vida intelectual como cristão, it is truly motivated by love of God, ela seja verdadeiramente motivada pelo amor a Deus and compassion for God's creation. e com compaixão pela criação de Deus.
Obviously, any form of achievement can become a source of pride. E é claro que qualquer forma de realização pode se tornar uma fonte de orgulho. And that includes intellectual pride. E isso inclui, obviamente, o orgulho intelectual. So we always need to keep our intellectual studies within the framework of our devotion to God. E é claro que então nós devemos sempre manter o nosso desenvolvimento intelectual dentro da estrutura da riqueza da nossa vida espiritual. We need to recognize it as simply a form of being a disciple. E nós precisamos reconhecer isso como uma forma prática de ser discípulos. Developing, loving God with all your mind Desenvolvendo amar a Deus com toda a mente, is just part of discipleship. que é uma parte apenas de ser discípulo, do discipulado.